Nós estamos falando, como já foi mencionado aqui, da criação em Gênesis. E já apresentamos aqui algumas teorias da origem do universo, teorias da origem da vida. Mostramos também a importância de crer num Deus pessoal e criador. E fizemos uma um comparativo entre Gênesis e Apocalipse. Aquilo que começa em Gênesis se conclui no livro do Apocalipse. E já estudamos o capítulo 1 de Gênesis e também o capítulo 2 até o versículo 8. E no capítulo 2, nós temos a narrativa ampliada da criação. Então não é outra criação, e algumas pessoas com isso ficam com os liberais, aqueles que não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, que não contém erros. Eles falam, não, a Bíblia é confusa, porque ela mostra uma criação de um jeito em Gênesis 1 e em Gênesis 2, outra criação de outra maneira. Não. Ele simplesmente, Deus, ele está mostrando em Gênesis 1 a criação dos 6 dias e uma generalização, e no capítulo 2 a narrativa da mesma criação com outras especificidades, ou seja, Deus queria dar algum detalhe a respeito de algumas coisas, tá bem? Então é a mesma criação, não tem duas criações, é simplesmente uma narrativa ampliada. Bom, Deus fez todas as coisas em 6 dias e no 7º dia Ele descansou. Descansar quer dizer que Ele cessou de criar. Não existe mais nada que Deus cria. Hoje você não vai ver mais nada que é uma criação nova. Se você vir parece que uma nova espécie de borboleta, não. É simplesmente porque Deus já deu uma carga genética na sua criação. E todas as coisas que parecem um pouco diferentes, elas fazem parte de uma mutação que Deus deixou como natural, certo? Então, cachorros, por exemplo, que não havia anos atrás, hoje existem várias novas espécies de cachorro. Então, tecnicamente até está errado falar uma nova espécie de cachorro. Deus fez todas as coisas segundo a sua espécie. E a espécie cão, cachorro, já foi feito por Deus. A partir daí, então, vai ter cachorro de todo jeito. Tem cachorros que foram desenvolvidos há menos de 10 anos. Então, tem cachorros que foram desenvolvidos para serem bravos e perseguirem, e abocanharem e até matarem pessoas. Foi o caso do Doberman, por exemplo, que foi um cachorro desenvolvido no Holocausto da Alemanha. Então era para isso mesmo. Aí veio o Chihuahua, que pensa que é Doberman, né, Foi feito a partir, brincadeira, não é a partir do Doberman, mas é que ele pensa que é Doberman. E ele mata um Doberman mesmo, que o Doberman engole e morre engasgado com o Chihuahua. Bom, meus irmãos, no capítulo 2 nós vemos que Deus descansou no 7º dia. O 7º dia, no hebraico, é Shabbat, e daí vem a palavra sábado, é o descanso. Nós não precisamos guardar o 7º dia como um descanso religioso. Tudo isso já está resolvido na palavra de Deus, era sombra daquilo que viria, e Jesus Cristo é o nosso descanso, Ele é o nosso Shabbat. Nos 10 mandamentos, 9 mandamentos são reincidentes, ou seja, eles aparecem no Novo Testamento como forma de ordem também. Por exemplo, honrar pai e mãe, um dos mandamentos do Decálogo, dos 10 mandamentos. E em Efésios capítulo 6, versículo 1 e 2, aparece esse mandamento. Os 9 mandamentos aparecem, mas o sábado não aparece no Novo Testamento para a igreja como uma ordem. Aliás, quando aparece a palavra sábado no Novo Testamento, sempre é para
criticar e julgar aqueles que guardam o sábado como uma forma de legalismo. Jesus fez isso, Paulo fez isso também na carta de Colossenses. Portanto, tira a ideia da sua cabeça aí, que colocaram na sua cabeça sobre o sabatismo, o sétimo dia, como tem que ser o dia religioso. O Senhor, Ele faz todas as coisas e faz com que as sementes que brotariam a partir das plantas germinassem, crescessem e multiplicassem, se reproduzissem, assim como Deus queria também que o ser humano se reproduzisse. Temos um detalhe sobre a não chuva. Deus fez todas as coisas, mas tinha que manter. Qual a manutenção das plantas se não havia chuva? Então o versículo 6 nos explica que havia o modo da evaporação, condensação, e descia em forma de orvalho aquela água, regando a terra e fazendo com que tudo germinasse e se mantivesse. É claro que teve a ação sobrenatural, porque nós sabemos que a terra precisa muito mais do que orvalho para que se mantenha. Mas foi assim que Deus quis e assim que Ele manteve a terra até um período onde ia chover pela primeira vez. Ele colocou bolsões de água no céu, bolsões de água debaixo da terra e água fluindo sobre a superfície da terra. E Ele fez isso, então a nossa, como dizia o cantor Guilherme Arantes, terra, planeta, água. Então, o nosso planeta é um planeta com muita água. Calculam que 75% é água. Agora, imagina antes que tinha água ainda no céu, suspensa em forma de bolsões, né? Muito bem, foi assim que Deus manteve a terra, está mantendo até hoje, só que agora com chuva. Choveu muito ontem à tarde? Deu uma chuva forte? Sim. Até choveu pedra, né? Granizo. Agora, a partir do versículo 7, nós vemos que Deus fez o homem aqui, não geral, mas o macho, né? Deus fez a partir da terra. Deus moldou o corpo, como o nosso corpo, e Ele soprou o fôlego de vida. A partir daí, então, Adão, o primeiro homem, ele teve vida. Adão quer dizer vermelho, como uma alusão, uma referência ao barro, de onde ele foi tirado. Então, Adão foi esse homem feito pelo barro. Aí surge uma discussão. A parte física, tudo bem, o barro. E a parte invisível, como é que foi feita e como que ela é trazida ao ser humano hoje. Bom, Deus soprou o fôlego de vida. Deus soprou a imagem dele no primeiro homem. Esse sopro de Deus, esse hálito de Deus, estava nesse sopro de Deus, muito mais do que um reviver, no caso viver, porque ele não estava vivo ainda. Deus deu vida, mas não apenas vida. Deus deu para o homem tudo aquilo que ele precisa para se comunicar com Deus. Deus deu um dispositivo no homem que dá para o ser humano dois conceitos principais. O primeiro conceito é a consciência de vida. Penso, logo existo. Um filósofo disse isso, né? Penso,
logo existo. Algumas pessoas têm tentado, durante os séculos, e milênios até, dizer que tudo é uma ilusão. Você não existe, você é só uma ilusão. Tem até a teoria da Matrix, daí veio aquele filme também. Mas a teoria da Matrix é a teoria da caverna, que eu não vou explicar agora tudo, mas fala da existência e da ilusão da existência. Alguém aqui tem dúvida que você existe? Já dá uns tapas em você, uns beliscões. Será que realmente você existe? Meus irmãos, a não ser que tenha alguma substância tóxica dentro do sujeito e ele está delirando, mas todo mundo normal, em circunstância normal, ele não fica discutindo sobre isso. Tem pessoas que têm crise existencial, mas crise existencial não quer dizer que, será que eu existo? Não, crise existencial consiste em 3 perguntas. Da onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? E para onde eu vou? Não é que ele está duvidando da existência, ele está duvidando do propósito da existência. O que ele está fazendo aqui, de onde ele veio e para onde ele vai. Mas todos, exceto os animais, todos têm consciência da sua existência. Interessante isso. Animal não, viu? Animal parece gente até, mas não é gente. Ele não tem consciência. Você pode ser pai, mãe de pet aí, o que você quiser, tá? Mas ele te trata, não é com aquele carinho todo de ser humano não, tá? Ele é só... não vou falar mal do seu bichinho. Até porque a Tânia está aí, né? Pois é, eu ia falar, mas eu pensei no grande público que está aqui. Meus irmãos, em Eclesiastes fala que Deus colocou alguma coisa dentro do homem. O que Deus colocou dentro do homem? Não é a imagem de Deus, isso aí nós já sabemos, está em Gênesis. Sentido da eternidade. Tem o pastor João Melo aí. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Isso quer dizer que o homem, além de ter consciência da sua própria existência, ele tem consciência de que ele é infinito, ali colocando como eternidade, porque eternidade é mais do que infinitude, certo? Deus é eterno, nós somos infinitos. Deus não tem início, nós temos um início. Deus não tem fim, nós também não temos fim. Nós, crentes e não crentes, não temos fim. Há 2 grupos que são primos, porque um veio do outro: os adventistas e as testemunhas de Jeová. Ambos não acreditam na infinitude do ser humano. Por isso, não fica discutindo com ele se Jesus é Deus ou não, porque ele fala que Jesus é Deus um Deus menor, sai dessa discussão. Vai direto no ponto. Você acredita na existência do inferno eterno? Ele não acredita. Então pronto, já não tem como a gente andar junto. Eles creem na aniquilação da alma. Quando os salvos são salvos, cada um tem a sua versão lá, mas os perdidos, eles entram no inferno. Eles não falam que não existe inferno. Eles entram no inferno e faz assim, queimou e sumiu todo mundo que é um perdido. Aniquilação da alma, da parte invisível e, claro, da parte visível também. Acaba tudo, como se nunca tivesse existido aquela pessoa. Nós não cremos assim, não é verdade? Nós cremos que a pessoa existirá para sempre.
ou com Deus, ou banido da face de Deus, com sofrimento eterno. E vai ser assim. Deus fez essa parte invisível, conforme nós vemos no versículo 7. Tem uma discussão aí, que a gente não precisa discutir aqui longamente, mas da onde vem a alma? Como é que Deus faz a alma? Tem um estoque de alma lá no céu, e a partir do momento que tem uma concepção na gestação, né? Aí Deus envia a alma ali, ou a pessoa nasce e daí Deus embute uma alma naquele corpo. Como é que acontece isso? Tem uma doutrina chamada traducionismo, que ela fala que Deus vai criando almas a partir do momento que a pessoa nasce. Outros falam, não, é como um estoque de alma mesmo. Esse aqui só os mais velhos mesmo, com barba branca igual Glaucio. Tinha um filminho de sessão da tarde chamado Pássaro Azul. Alguém, levanta a mão quem já assistiu. Não fica com a mãozinha. É do padre? Não, Pássaro Azul. A Raíssa deve ter visto a reprise da reprise, né? Com a Shirley Temple, menininha, atriz. Lá tem um barco no céu, tem um barco cheio de criança, vestidinha de branco e tal, esperando a sua vez para entrar no barco para ter vida aqui. Então é mais ou menos isso daí, é uma ideia de que Deus tem as almas, e aí a partir do momento que pessoas vão nascendo, Ele vai colocando alma. Não, isso aí é alma penada, né? Fica lá um monte de alma. Não. É uma coisa misteriosa, quase não, é inexplicável para nós. Mas no momento que alguém nasce, ou é concebido, que é antes de nascer para esse mundo, ali já está vindo junto a existência dele com a alma e espírito. Deus não está criando novas pessoas nesse sentido. Ele soprou em Adão. Adão é como uma vela que se acendeu. Acendeu aquela vela. A partir do momento que pessoas são concebidas, aquela vela é passada para outra e acendendo. Não tem várias velas se acendendo por si próprias ou de modo diferente. É com um fogo só, com aquele fôlego de vida que foi dado para Adão. E as pessoas vão nascendo e recebendo o fôlego de vida, que é a imagem de Deus. Pessoas vão nascendo. Deus vai se reproduzindo nas pessoas, vai se multiplicando nas pessoas. Elas não são deuses, mas elas vão multiplicando a imagem dele aqui na terra. Tá bom, aí a gente para de pensar, porque senão vai ficar pensando demais e a gente não tem entendimento para isso. É importante isso porque Deus colocou a imagem dele, o fôlego de vida nas pessoas. Deus colocou, como o pastor João bem lembrou em Eclesiastes, a eternidade no coração do homem. E Deus colocou outra coisa também. Deus colocou o senso do certo e errado dentro de cada ser humano. Romanos 2,17, alguém pode ler? Romanos 2,17. Eu não preciso explicar para um incrédulo que isso, aquilo é errado. Ele sabe. Romanos 2,17. Eis que tu que tens por sobrenome judeu. Desculpa, irmão, interromper sua leitura. É outro versículo. Romanos 2, versículo 14. Pode ler, por favor. O irmão mesmo. Que quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei,
não tendo eles lei, para que si mesmos são lei. Eu tenho a palavra, eu tenho a lei de Deus e eu sei o que é certo e errado segundo a palavra de Deus. Mas e se alguém não tem? Não faz diferença. Ele também sabe. Deus colocou a imagem dele, o fôlego de vida, a eternidade, o senso de existência e colocou até o senso de certo e errado dentro dele. Outra pessoa leia Romanos 2,15, por favor. Estes mostram a norma da lei gravada nos seus corações, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Está vendo? Eles estão mostrando dentro deles, no coração deles, testemunhando a consciência, uma parte invisível que está dentro deles, nos pensamentos deles. E esses pensamentos, essa consciência, juntos, mutuamente, estão fazendo algo dentro do ser humano que não é crente, que não tem a palavra como regra de vida. O que a consciência está fazendo dentro dele? Acusando ou defendendo. Alguém caiu, se machucou. Ele pega, levanta a pessoa, pergunta: está tudo bem com você? Quer que eu te leve para o hospital e tal? A consciência dele, ele não precisou de Bíblia para isso. A consciência dele está dizendo: eu fiz algo certo, algo bom. Então a consciência dele está defendendo. Agora, deixa eu só terminar aqui desse fato. Aí o sujeito está passando, ele põe a perna aqui para ele cair. Então esse fez diferente do que aquele. A consciência dele está dizendo que o que ele fez é errado. Mas é legal. Hã? Mas é legal. Mas é legal. Parece que alguém já fez isso na escola, hein? Fala, Patrícia. Então a alma é consciência, é emoção. É difícil dizer o que é o que. Parece que a alma nossa é composta de 3 elementos, como Deus também, né? É a nossa inteligência, está na nossa alma. As nossas emoções estão na nossa alma. E a nossa vontade própria de cuidar de alguém ou derrubar alguém. Eu domino isso daí. Então a alma tem consciência. Quando você tem consciência, você aceita Jesus. Então a salvação vem pela alma ou pelo Espírito? Não entendi. Patrícia, é tão difícil. Porque aí você tem que ter consciência que você é tão difícil. Aí você vem e se arrepende. Só que aí você é salvo. Sim. O que salva? O Espírito, que é Jesus, certo. nós, entendeu? Não entendi. Mas olha, é muito difícil. Tem pessoas brigando ainda para dizer se alma e espírito é a mesma coisa ou se são separados. Daí tem os tricotomistas e os dicotomistas. Os tricotomistas gostam de fazer tricô. Os tricotomistas, eles dizem que o ser humano é composto de 3 partes: corpo, alma e espírito. Deus salva tudo e pronto, acabou. Assim que aceita aí. Fechou. Tá bom assim. Os dicotomistas dizem que existem 2 partes: o corpo, ninguém discute o corpo, é óbvio. E agora, alma e espírito, existem alma e espírito, só que é uma fusão, os 2 são juntos. Dificílimo, né? Não dá para separar os 2, né? É isso. Se comparar com Em hebreu... o animal, dá. Sim, Se comparar com o animal, a gente entende melhor. Sim. Por exemplo, poderíamos dizer que o animal tem corpo e alma, né? É diferente de nós, mas ele teria essa parte invisível. A parte espiritual é uma parte, inclusive alguns falam que consciência não está na alma, consciência estaria no espírito. É algo que diz respeito a Deus. Agora, Hebreus 4:12 nos fala algo que você falou: não dá para separar. Não dá, eu não sei, eu estou aqui embananado com a sua pergunta, nem sei o que fazer. O professor não gosta de aluno assim, tá? Não vou ganhar a pedrinha, viu?
Mas Hebreus 4:12 diz que alguém sabe fazer essa separação. Alguém sabe fazer essa separação. Alguém pode ler Hebreus 4:12? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Eu não sei nem carnear um boi, eu não sei. Matar um boi e falar, agora se separa aí as coisas, eu não sei. Eu não sei fazer isso daí, mas tem gente que é hábil em carnear, em separar o couro e as coisas, né? Agora, inclusive tem animal que você tem que limpar. O baiacu, já ouviram falar do baiacu? Peixe? Aquele peixe lá, você tem que ter curso para limpar aquele peixe. E tem que ter curso credenciado, senão você pode matar uma pessoa. Tão venenoso que é a bilis, acho que é a bilis, né, dele. Pessoas fazem separação, mas pessoas não conseguem fazer a separação. Um médico habilidoso, ele sabe fazer separação, medula e nervos e aquelas coisas todas, mas ele não consegue separar alma e espírito. Eu não consigo, você não consegue, mas Deus consegue. A palavra de Deus consegue fazer isso. Ela consegue fazer esse discernimento. Então você fala, Patrícia, quando uma pessoa se converte, eu nem sei o que acontece quando a pessoa se converte. Ela tem que ter a consciência que ela é pecadora. Exatamente. Não é? E como que Deus age ali? Como que Ele faz isso? A palavra faz tudo. A pessoa só recebe e a palavra de Deus faz isso. Então essa é a parte invisível. E aí, pois não? Então, só voltando um pouquinho para entender aqui, a figura da vela no diz respeito ao tradicionismo. Como que é? A figura da vela, passando, diz respeito ao tradicionismo. Infelizmente não. Eles fazem diferente. Eles falam que vai passando de nascimento em nascimento. Eu também creio nisso. Só que o tradicionismo ele fala que quando nasce, Deus está criando uma nova alma. Entendeu? Não é passagem para Não. Tradicionismo. Agora eu vou pesquisar melhor, né? Também não gosto de aluno assim. Mas essa é a diferença. Uma vela acesa acendendo outras. E a outra é uma vela acesa, daí tem outra vela, outro fósforo acendendo. Então é isso que não pode ser. É um fôlego de vida. Deus não está criando novas almas, mas Ele está acendendo novas almas com o mesmo fôlego de vida. Senão o pecado não tinha passado. Exatamente. Exatamente. Mas daí você derruba tudo. Aí eu gosto de aluno assim, ó. Entendeu? Olha, Elcia. Os 2 e 7 já. Eu gosto de aluno assim que eu gosto. Foi professor seu, tá protegendo ele? Meus irmãos, no versículo 8, Deus planta um jardim, coloca esse jardim do Éden, fica lá onde atualmente é o Iraque, pela situação geográfica, tá bom? É lá. Só que você não vai fazer uma viagem lá que você não vai encontrar o jardim do Éden. Deus tirou o jardim do Éden, tá bom? E ele fala no versículo 9. Alguém pode ler o versículo 9? No solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvore agradável à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Já voltamos aqui. No versículo 10 em diante, só vai falar das riquezas do local. Versículo 10 fala que saía desse jardim um rio para regar esse jardim, e esse rio se dividia formando 4 braços. E aí está o nome do primeiro braço de rio, né?
Aí tem o nome deles, Pison, que rodeia a terra, ouro. O ouro é tão bom, e lá se encontra o bidélio, nem faço ideia do que é essa pedra, e a pedra de ônix. Já ouvi falar, mas também não sei o que é. 13, o segundo rio se chama Gion, circunda a terra de Cuxi. Cuxi é Egito, que conheceu depois como Egito. O nome do terceiro é Tigre, corre pelo Oriente. Então são braços de rios que vão longe, pelo Oriente da Assíria, que é ao norte ali. O quarto é o Eufrates. Tem dois aqui que nós conhecemos bem. Quais são? Tigre e Eufrates. E aí Deus coloca, no versículo 15, Deus coloca o homem nesse jardim para cultivar e guardar o jardim. Cultivar o jardim, manter o jardim. Então o trabalho veio antes do pecado. Agora, a dificuldade do trabalho veio com o pecado. Mas o trabalho não. Se o homem não tivesse caído, agora isso é só uma hipótese, né? Ele trabalharia. Como, por exemplo, no céu ou estado eterno, nós vamos trabalhar. No reino de Cristo, o milênio, nós vamos trabalhar. Então quem queria ir para o céu só para dormir, dorme tudo que você vai dormir agora, tá? Porque lá você vai trabalhar. Ninguém sabe explicar exatamente por que guardar. E é a palavra mesmo, guardar. Cultivar é uma coisa, já sabemos o que é. E guardar, por que ele tinha que guardar? Qual o perigo que tinha? Nós sabemos de um perigo, não sabemos? Lúcifer. Lúcifer era um perigo desconhecido para Adão. Mas provavelmente, não estou dizendo com certeza, ele tinha que guardar a esposa dele desse perigo que poderia chegar até o jardim. Tá bom, no versículo 17 fala da árvore do conhecimento do bem e do mal, que não podia comer. Porque no dia que comer, não no dia seguinte, não 10 anos depois. Quantos anos viveu Matusalém? Não é Matusalém. Quantos anos viveu Adão? Hã? Eu gosto de aluno assim. 930 anos. Viveu muito, mas morreu. Capítulo 5 é o capítulo do funeral. Capítulo 5 fulano de tal gerou tal, viveu tantos anos, gerou tal, e depois viveu tantos anos e morreu. E Adão está nesse meio. Não importa quanto tempo eles viviam, quase 1000 anos, mas Adão morreu. Mas Deus fala, no dia que comer, morrerás. No dia, não 900 anos depois. No dia que comer, vai morrer. Tá bom, isso é algo para se explicar, né? Mas vamos voltar para o versículo 9. Porque o versículo 17 fala de uma árvore proibida. Como que chama essa árvore proibida de comer o fruto? Árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas tinha muitas árvores, mas em destaque eram 2 árvores. Do conhecimento do bem e do mal, proibição. Mas tinha uma outra árvore no versículo, árvore da vida, no versículo 9. Essa árvore não está proibindo comer. Se não está proibida, está permitida. Poderia comer. Só que Adão e Eva não comeram dessa árvore. Nós sabemos disso, eles não comeram. Essas 2 árvores que Deus fez. Então a árvore do conhecimento do bem e do mal era uma árvore agradável. Mas a da vida também era agradável, para olhar e para comer. Só que eles preferiram prioritariamente comer dessa árvore que não podia. Quando eu falo comer da árvore, vocês sabem, comer do fruto da árvore. Agora, vamos falar rapidamente, só para definir, não para dar um estudo longo disso. A árvore da vida serve para aquilo que tem seu título mesmo. Para quê? Para dar vida. Para manter vida
Por quanto tempo? Para sempre. Para sempre. Adão e Eva, embora não existisse a morte, mas existia aqui a árvore da vida. Essa árvore da vida estará no estado eterno. Ninguém vai morrer no estado eterno, mas tem ali a árvore da vida que mantém a nossa vida, qualidade de vida, por todo sempre. Então essa árvore da vida daria, parece-nos isso, que daria poder do ser humano viver para sempre, sem interrupção alguma. A árvore do conhecimento do bem e do mal, embora a gente não sabe tudo que está envolvido, nós sabemos. Conhecimento do bem. Eles conheciam coisas boas? Sim, tudo que Deus fez era bom. Eles só conheciam coisas boas, mas era o conhecimento do bem e do mal. Que mal é esse? Talvez a curiosidade. Será que se eu comer dessa árvore eu vou saber qual é o conhecimento do mal? Porque eu não tenho esse conhecimento. A Bíblia não diz isso, sou eu que estou falando e pode ser que está errado. Se eles não pecassem, e quando a gente fala se, joga fora esses argumentos, porque não tem se. Aconteceu ou não aconteceu, né? Mas vamos lá, nós somos seres humanos pensantes, e às vezes a gente pensa errado. Se eles ficassem muito mais tempo, ou não pecassem, você acha que Deus falaria da existência do mal para eles? Provavelmente. Olha, Adão, eu quero falar para vocês como foi lá no céu. Teve uma briga lá no céu. Vou dizer para vocês como que aconteceu. Provavelmente Deus falaria que existe não só o bem, mas existe o mal. Só que eles ouviriam da boca de Deus. Só que eles não esperaram para isso. Eles foram experimentar o que é esse conhecimento do mal. Que mal é esse? O próprio mal ofereceu para eles, que é Satanás, né? Se eles comessem desse fruto, eles morreriam no mesmo dia. Isso quer dizer o seguinte, que quando Adão comeu daquele fruto, imediatamente, eu estou falando Adão, mas Eva comeu antes, né? Mas Adão é o representante. Imediatamente eles começaram a morrer. Morrer porque se separaram de Deus, mas fisicamente também eles começaram a morrer. O corpo deles começou a entrar num processo de degeneração. E aí só era uma questão de tempo, eles morreriam para esse mundo totalmente. Tá bem, então nós, claro que vamos ter que tratar mais disso. Mas a narrativa ampliada é essa: o descanso e o Éden, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e quando Deus nos der a oportunidade, novamente, de nos reunirmos diante do texto aqui, nós vamos estudar a instituição do casamento. E essas árvores ficam para depois. Deus faz um intervalo, e depois Ele volta a falar dessas árvores. Deus abençoe a todos os irmãos. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso Deus pessoal e Criador. O Senhor é aquele que mantém a terra, é aquele que mantém a nossa vida, é aquele que faz vidas a partir de vidas. Nós agradecemos que cada vida que vem a esse mundo não se perde nada da Tua imagem. Cada um recebe a Tua imagem, o Teu fôlego, mostrando a Deus o testemunho do início da criação até hoje. Mas pedimos a Pai que essas pessoas todas também recebam a nova vida do segundo Adão, que é Jesus Cristo. Agradecemos em nome dele. Amém.